Antes de mais, gostaria de felicitar esta congregação pelos seus 100 anos. No aeroporto, quando eu e a minha mulher fomos recebidos pela irmã Conceição Malho, a irmã disse, bem, é melhor celebrarmos os 100 anos, não temos a certeza que cá estamos nos 200. Mas hoje, com o Dom Américo, tivemos a esperança de que, por menos alguns de nós, cá estamos nos 200 anos, e mesmo que não estejamos aqui, estaremos no outro lado, e de certeza que esta congregação continuará. Gostaria também de agradecer ao professor José Eduardo Franco este convite, este honroso convite para estar aqui. Diz que a fé move montanhas, eu acrescentaria o professor José Eduardo Franco também. É das pessoas mais dinâmicas que eu conheço, é talvez a pessoa mais dinâmica que eu conheço. Só ele seria capaz de organizar, do ponto de vista científico, um congresso como este. Gostaria também de agradecer a hospitalidade na Ilha da Madeira. Sempre que me venho à Madeira faz-me lembrar, nos anos 30, é um período que estudo, esteve cá para tratamento um famoso estadista polaco, Józef Pilsudski, Marshal Pilsudski da Polónia, conhecedor lá lado das barbáries que estavam a ser feitas na Rússia, etc. E quando cá veio, sabendo que para cá eram exilados, vinham exilados as pessoas que se revoltavam em Lisboa, só disse, abençoado o país que tem a sua Sibéria na Ilha da Madeira. Portanto, abençoada a Ilha da Madeira, abençoado o país que tem não a sua Sibéria, mas a sua, o nosso anfitrião na Ilha da Madeira. E tomando algo que disse ontem o Sr. Dom Nuno na sua homilia, que devemos retirar lições para o presente, eu não sou partidário que a história tenha que encerrar lições para o presente, mas nem que a história se repete. Mas, como dizia Mark Twain, a história não se repete, mas às vezes rima. E nessa rima da história, gostaria de deixar 4 mensagens essenciais, talvez para pensarmos aqui o presente. A primeira é que, e eu vou falar, não conheço a história, vim aqui aprender, não conheço a história da implantação na Madeira, desta congregação, mas do movimento internacional, e realmente uma frase disse aqui a professora Cristina, disse, as minhas filhas percorrerão os mares. Hoje está mais difícil de percorrerem os ares, esperemos que venham cá, mas enfim, a primeira nota é a nota da importância da internacionalização e de nós compreendermos que a fundação em 1925 desta congregação aqui só foi possível devido a um movimento internacional. Um movimento internacional que aquilo que já ficou em meados dos anos 20, que já ficou conhecido como Renascimento Católico dos anos 20, em Portugal, mas em toda a Europa e em todo o mundo. Em França chamou-se Não Regresso aos Altares, motivado, quanto a mim, por 2 circunstâncias. A Guerra de 14-18, óbvia, com o seu cortejo de mortes, a primeira vez que há uma industrialização e mecanização da morte, e outro fator menos estudado, menos falado, mas talvez, ou tão mais importante, foi a gripe pneumónica, com números que oscilam entre... os cálculos variam muito e calculem e percebam que na altura eram difíceis fazer esses cálculos, mas entre 70 a 100 milhões de mortos. E, portanto, tudo isso fez nascer um regresso aos altares, o regresso à espiritualidade, como sempre ocorre em conjunturas de morte ou de crise. E, por outro lado, e para não dizer apenas que isso cingiu à esfera eclesial, lembremos-nos que, nessa altura também, foi uma altura de renascimento, por exemplo, do espiritismo, porque as pessoas queriam comunicar com os seus entes mortos. Foi aí, por exemplo, Conan Doyle, e não só, que se criaram muitas outras crenças no espírito. E também cultos cívicos dos mortos, em qualquer que tenha o seu lado religioso ou espiritual, apesar de serem laicais. Em todas as cidades portuguesas, em todas as terras portuguesas, tem um monumento aos mortos da Grande Guerra, ao culto da papoila, como sabem, na Grã-Bretanha, derivado ao facto de, sob os campos de cadáveres, se colocar cal e isso favorecer o florescimento de papoilas e, por isso, em todas as lapelas, muitas vezes, há papoila. E, portanto, esses 2 fatores quer dizermos, a guerra e a gripe pneumónica, provocaram, em termos internacionais, este renascer da religiosidade e da espiritualidade, que eu aqui já apresentei, até do ponto de vista laico. Portanto, o movimento das Irmãs da Apresentação de Maria inscreve-se numa corrente internacional e se não fosse essa corrente internacional, nada disso aconteceria. Ontem, como hoje,
por isso quisemos tirar uma lição para o presente, que aqui está presente, aliás, em irmãs de 23 países, é que a cooperação e a inserção internacional não é de hoje, é algo fundamental para a força de uma instituição como esta. A segunda lição que poderíamos talvez tirar, eu disse que não acreditava em lições e estou aqui a falar delas, mas enfim, lições da história, mas é que, se virmos, houve perseguições religiosas em regimes monárquicos e o professor José Eduardo Franco estudou muito bem o pombalismo, a monarquia absoluta, a maior perseguição aos jesuítas. Depois, num dos primeiros livros que publiquei sobre história, que teve, aliás, a ajuda do professor José Eduardo Franco, sobre o antijesuitismo na Primeira República, o que fez foi retomar as leis antijesuíticas de Pombal de 1759. Portanto, quer em monarquia, quer em república, houve perseguições. Não caiam na ideia um bocadinho manicaísta e simplista de julgar que só a república é que perseguiu. Se tivermos para termos ideia, um presente, as inquirições às casas religiosas, o movimento anticongreganista, e está aqui o professor Artur Vilares, especialista nessa matéria, começou entre nós, ainda nos tempos finais da monarquia, na linha, aliás, do que vinha de França, da lei de Waldeck-Rousseau e da Lei Combes de finais do século XIX, princípios do século XX. Portanto, não é ser república ou não é ser monarquia a perseguição. O que é sempre perigoso é, como aconteceu no tempo de Pombal, haver um regime despótico, ou no tempo da Primeira República, um despotismo de um só partido, o Partido Republicano Português. Portanto, a segunda lição é que a diversidade religiosa e movimentos como estas instituições só florescem em contextos políticos plurais. Sempre que existe uma excessiva concentração de poder, seja ele monárquico ou republicano, há sempre a tendência para sufocar a sociedade civil de que esta instituição é a prova, com a sua atividade formativa aqui salientada pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Em terceiro lugar, algo que vou tentar pôr na minha exposição, espero não ser sujeito ao papelinho censório do professor José Eduardo Franco, mas que eu aceito, é que a vinda para a Madeira desta instituição e insere-se num conjunto muito vasto. Eu vou sempre talvez um bocadinho aborrecido a enumerar as diferentes ordens e congregações que se foram estabelecendo em Portugal ou regressando a Portugal nesta altura, mas é para perceberem, até pela exaustão, que não surgiram isoladamente. E a quarta e última lição ou ensinamento que que podemos tirar para o presente tem a ver com o seguinte. Esta instituição estabeleceu-se aqui em 1925 numa conjuntura de uma guerra que tinha devastado o coração da Europa, com milhões de mortos, e numa pandemia muito mais grave que a atual. Portanto, mesmo que reconheçamos que vivemos numa conjuntura adversa, a conjuntura em que foi fundada esta congregação, em Portugal, era muito mais adversa. Daí que a lição que devemos ter, talvez seja a de João Paulo II, não tenhais medo, não tenham medo. O presente pode nos parecer sombrio, e sem dúvida que o é, mas devemos pensar que já houve presentes muito mais sombrios do que o atual e nem isso deixou de mobilizar as pessoas para a fundação de uma instituição como esta. Falando agora muito rapidamente, ou tentando ser o mais rápido possível, comemoramos aqui 100 anos, 1925. Em 1926 dá-se o Congresso, o Concílio Plenário Português, foi talvez a grande marca em Lisboa, dá-se talvez o grande marca da reorganização católica. Foram aprovados 503 decretos conciliares, depois aprovados pela Sagrada Congregação do Concílio, e em 1930 é emitida uma pastoral coletiva. É interessante o que diz esta pastoral coletiva, isto é tudo deste período em que é fundada aqui esta congregação, diz: além da crise comum a todo o mundo civilizado, resultante da Grande Guerra, outra crise tremenda acabara de passar à Igreja Portuguesa, a qual vira repentinamente quebrados os vínculos que durante 8 séculos tinham ligado oficialmente a sua existência à existência da nação. Portanto, a pastoral coletiva fala simultaneamente da crise internacional que falámos, da Grande Guerra, e também da crise interna portuguesa, com as perseguições da lei da separação entre o Estado e a Igreja.
E mesmo em 1930, é importante dizê-lo, também é outro mito, julgar que o Estado Novo resolveu as questões logo da Igreja, mesmo em 1930 se continuou a Igreja a queixar-se da falta da liberdade e dizia mesmo que estamos, portanto, já muito avançados num período de ditadura militar e pós-Primeira República. A Igreja não é livre nesta terra que se diz emancipada. Depois houve, não sei se tenho tempo, uma série de decretos conciliares, mais de 503, para a formação do clero, alguns dos quais não resisto a citar, nomeadamente dispondo que as criadas dos colégios deveriam ter uma idade avançada, 50 anos ou mais, nunca menos de 40, que o cabelo dos padres não devia ser penteado efeminadamente, nem afetadamente apertado, nem demasiado comprido. Ordenava-se aos padres que com regularidade fizessem a barba e a coroa. Proibia-se o desempenho de cargos civis sem licença de autoridade, bem como a comparência a bailes, a assistência, e cita-se, ao bárbaro espetáculo das touradas e a representações teatrais ou cinematográficas. Comentava-se ainda que os sacerdotes se abstivessem de fumar e de ir a praias, as estâncias de água de recreio e sobretudo, conservem-se os parques alheios a lutas de fações, sobretudo políticas. Quando se dá este concílio plenário e a Igreja já não se encontrava na situação do pós-Primeira República, para o auditório estrangeiro é preciso recordar que em 1910 é implantada a República, em abril de 1911 é aprovada uma lei de separação do Estado e da Igreja, que era de tal forma anticlerical e perseguidora da Igreja que um ano depois, em abril de 1912, nenhum bispo estava português em Portugal continental, não sei se penso que também nas ilhas, mas em Portugal continental, um ano depois de aprovada esta lei ferozmente anti-igreja, nenhum bispo estava à frente das suas dioceses. Todos eles tinham sido ou presos, ou desterrados, ou exilados, etc. Penso que é talvez o dado mais expressivo que nos mostra o que é que foi a lei da separação da Igreja e do Estado. A Igreja não estava nessa situação em 1920. Já tinha havido um grande renascimento tomista, inaugurado pela encíclica Aeterni Patris, de 1879. Também a pleiade de bispos que estava à frente das dioceses nos anos 20, quando é fundada esta congregação, era bem distante daquela dos tempos da Per Grata Nobis, uma encíclica de 1886 em que o Papa Leão XIII censurou a deficiente formação do clero. É também uma lição, se calhar, para o presente, também, muitas vezes, a necessidade de fazer uma consciência de que os males e as perseguições não vêm também de fora, também há problemas internos que têm que ser resolvidos, e aqui o Papa Leão XIII apontou a deficiente formação intelectual do clero lusitano, que foi, aliás, confirmada pelo Núncio Apostólico Auiuti, que num relatório de 1903 que enviou ao Vaticano, falou de padres pouco instruídos e imorais, tendo não raras vezes mulheres e filhos. A acusação de laxismo podia, aliás, ser estendida à alta hierarquia da Igreja. Por exemplo, o bispo de Beja, Sousa Monteiro, entre 1883 e 1906, só passava na sua diocese, em média, 2 meses por ano. Portanto, há também uma lição a tirar, que é a necessidade de revitalizar os quadros da Igreja, e que foi o que aconteceu com esta nova geração de prelados, com homens como Mendes Belo, patriarca de Lisboa, Dom Manuel Vieira de Santos, arcebispo de Braga, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora, Dom José Leite Faria, bispo de Bragança, etc., etc. São bispos, como disse António Matos Ferreira, um historiador da Igreja, são bispos combatentes, combativos, que perceberam que, para além das questões estritamente eclesiais, havia que, não diria combater o regime, mas ter consciência que viviam num meio político hostil e adverso. Por outro lado, também nestes anos 20, e nada disto é alheio à fundação aqui desta instituição, a formação do clero secular começa, volta a funcionar em 1920, em outubro de 20, na cidade da Guarda, o Seminário de Teologia, enquanto em Leiria é formado o Seminário de Nossa Senhora da Conceição, em 1918, o de Nossa Senhora de Fátima, em 23, em 1919 abriu um seminário em Mação,
E tudo isto acaba por haver muito maior importância da formação também do clero secular. Em 1921, realiza-se o primeiro Congresso do Centro Católico do Patriarcado e, portanto, estão a ver que nestes anos 20, 21, um bocadinho antes, um bocadinho depois, há todo um movimento que, como eu procurei dizer no início desta minha exposição, não é alheio para a compreensão, para o contexto em que surge aqui as Irmãs da Caridade, as Irmãs da Apresentação de Maria. As ordens começam a regressar a Portugal, como, por exemplo, graças ao apoio de Monsenhor Locatelli, dá-se o arranque para a restauração da obra dos salesianos em Portugal. Em 1920, os claretianos fundam uma casa em Frei, na Diocese da Guarda. Os monfortinos são autorizados, em 21, a inaugurar uma missão em Moçambique. Os salesianos abrem em 1920 as oficinas de São José e em Lisboa e em 22 do Porto, a que seguirá o Seminário do Sagrado Coração de Jesus, em Poiás da Régua, em 24. Os franciscanos, que nunca abandonaram Portugal, fundando 16 residências até 1916, abrem em 24 as oficinas de tipografia e encadernação em Braga. Reabrirão o Seminário do Varatojo e o Colégio de São Boaventura em Montarial, em Braga, em 1928. Os piritanos abrem casas de formação em Braga, em 19, em Godinrégua, em 21, em Viana do Castelo, em 22. Estão a ver que isto é tudo praticamente contemporâneo. As Clarissas refundam 3 mosteiros em 28, no Funchal, no Lourissal e em Lisboa. Em 26, as religiosas do Sagrado Coração de Maria reabrem os seus colégios, em Espinho, 20, no Porto, na Guarda e em Aveiro. O noviciado das franciscanas missionárias de Maria é transferido de Tui para Barcelos. O mesmo sucedendo com o das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina. Bem, há uma série de... Os jesuítas estabelecem residências a um ritmo muito acelerado, da Póvoa de Varzim em 23, Lisboa em Braga em 25, Porto 27. Os beneditinos fixam-se em 26, as Irmãs de São José de Coloni regressam a Portugal em 20, a Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria estrutura-se entre nós a partir de 2 viagens feitas pelo Padre Mateu em 26 e 28. Há também o movimento fundacional português de congregações femininas, como a Congregação das Servas da Nossa Senhora de Fátima, criada em 23 por Luísa Dulles, a Congregação das Criaditas dos Pobres, formada a partir de um núcleo agrupado em 24 em torno de Carolina Sousa Gomes, a Congregações das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, em 26, as Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus, que iniciam a vida de comunidade em 29. Como veem, portanto, há uma explosão, e todas em poucos anos, não é? É preciso ver, entre 20, 26, etc. Ao mesmo tempo, o apelo também, algo que também deveria servir para os dias de hoje, sei que está aqui a comunicação social, a boa imprensa católica, a importância da comunicação social já na altura detectada, com os jornais Notícias da Covilhã, Notícias de Viana, Diário do Minho, a Defesa, de Évora. Começa-se a publicar, o Centro Católico começa a publicar a União. Em 23, o jornal mais importante, o Novidades, reaparece como Diário Católico, que segue também a época, surge em 19. A Voz inicia em 27 a sua publicação até 1971. Começa-se a celebrar o Dia da Boa Imprensa e há também um maior crescimento da juventude católica. A juventude católica, no entanto, dividiu-se um pouco entre aqueles que aceitavam a doutrina papal do ralliement com o regime instituído, isto é, com o regime republicano, o ralliement instituído, proclamado no século XIX, mas também aplicável na segunda fase da República, após a guerra, e também os jovens que se mantinham medularmente monárquicos. Por outro lado, eu nem tenho tempo de falar aqui do enorme movimento dos congressos, aquilo a que um historiador da Igreja já chamou a congressite. Não começou hoje, no dia de hoje aqui. O movimento dos congressos é imparável e há uma coisa que é interessante ver no movimento dos congressos, é que cá está o não tenhas medo de João Paulo II. É que há também uma ideia na historiografia que houve lá que a Igreja fugiu em 1910, 1911, realmente os jesuítas não fugiram, os jesuítas foram expulsos. É a primeira vez, a seguir a Pombal, mas é talvez a primeira vez na história de Portugal do século XX, seguramente, em que um conjunto de pessoas são expulsas, mesmo cidadãos portugueses, apenas por pertencerem a uma organização.
Todos eles. Não sei se estou a ser claro. E os que foram expulsos. Mas a Igreja não entrou em paralisia. Apesar da expulsão dos jesuítas, apesar da expulsão de todos os bispos das suas dioceses, se virmos, já em 1913 começam a realizar-se uma série de congressos da União Católica Portuguesa, das Juventudes Académicas, das Juventudes Rurais, das Juventudes Operárias, etc. Portanto, a ideia de que a Igreja esteve atemorizada até à vinda, vá lá, de Sidónio Pais ou até à queda da Primeira República, não é verdadeira. Houve uma série de movimentos de congressos, à par dos jovens, também os médicos católicos. O primeiro congresso dos médicos católicos, para termos a ideia, é em outubro de 1915, e vão sendo feitos em 1916, etc. É criado também em 1913 a Federação das Juventudes Católicas e, portanto, como estamos a ver, e já para não falar congressos diocesanos, o Congresso, por exemplo, das Obras Católicas do Algarve, em 1916. Por isso começamos a ver que há não apenas um movimento, de reorganização que começa com as congregações nos anos 20, mas ele é precedido de um movimento de reorganização perante as perseguições da Primeira República, que é logo 1913, 1914, etc., que abriu caminho também ao regresso dos anos 20. Eu penso que já estou a ultrapassar, se calhar, o meu tempo, só falar aqui duas coisas também mais importantes, que era, a par disto tudo, há também novas formas de culto que emergem nesta altura. A devoção pelo Santo Condestável e pelo Rosário de Nossa Senhora. Também se podia dizer Lourdes. Eu aqui não falei da questão de Fátima, porque essa só precisaria uma comunicação, mas como é evidente, também era importante referi-la, tanto mais que ela tem alguma ligação às questões da pneumónica, etc. Mas, enfim, por ser menos conhecido, talvez falar das questões do culto do Condestável. É preciso dizer, em 1919, ao reconhecimento oficial do culto, e em 18 cria-se a Cruzada Nacional de Dom Nuno Alves Pereira, do qual fazem parte personalidades como Gomes da Costa, Salazar, Cerejeira, Martinho Nobre de Melo, Dom António Barroso, Jorge Botelho Muniz, Guerra Junqueiro, Pequito Rebelo, Filomeno da Câmara, João de Barros, etc. António Teixeira Gomes, e também António José de Almeida, curiosamente. Também se formam os Pajens no Novas, e há também o Rosário de Nossa Senhora, que se começa a comemorar em 1915. Quanto às aparições de Fátima, só referir um número, só no ano 17, só para terem ideia, em junho de 17 estiveram 50 pessoas, em julho, um mês depois, estavam 3 mil. E em 150 mil, em 24, já eram 150 mil o número de peregrinos. Começaram 50, em pouco tempo já estavam 150 mil. É preciso também dizer que a hierarquia da Igreja não aderiu logo a Fátima, como convém, por razões prudenciais. Aliás, o que se passa com Cerejeira é bastante conhecido. Cerejeira chegou a dizer, um católico esclarecido não é milagreiro, e, portanto, manteve, como aliás a mãe de Lúcia e Domingos Pinto Coelho, outras notabilidades católicas, grandes reservas ao movimento de Fátima. Portanto, a ideia que Fátima foi uma criação da Igreja não é bem assim, para afrontar os poderes, não é bem assim, porque no início houve até alguma resistência das autoridades oficiais a reconhecer Fátima. E, por último, só queria terminar com a peregrinação a Roma, uma peregrinação muito importante a Roma em 1925, em maio, onde estiveram mais de 8 mil pessoas, vindas de Lisboa e de outros pontos do país. Mas o que é importante é que Dom Manuel II também vai a Roma, portanto, o pretendente à coroa, utilizou o título de Conde de Orém, foi mais ou menos disfarçado, mas o que é importante é que em Roma não foi, ou melhor, a Santa Sé fez questão de mostrar que a ida de Dom Manuel a Roma não significava que a Santa Sé apoiasse o regime monárquico, pelo contrário, até pretextando alguma doença e cansaço, o Papa transmite, através de Monsenhor Gaspari, transmite a Dom Manuel que não queria discutir as questões do regime. Isto tudo para perceberem que
Se aqui hoje de manhã falou-se de neutralidade em matéria confessional, também a Igreja foi neutral em matéria de regime. Tudo isto para terminar dizendo que vimos perseguições em regimes monárquicos, em regimes republicanos. Percebemos, penso eu, por esta minha exposição um bocadinho atabalhoada, que não é indistinguível e não se pode desligar a criação, a fundação, este centenário que hoje comemoramos, de muitos outros centenários que aqui falamos de ordens e de congregações religiosas.